Lei Complementar 114, de 17 de agosto de 2007. Volney José Morastoni, prefeito de Itajaí. Faço saber que a Câmara Municipal votou e aprovou, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º. As calçadas são partes integrantes da via pública, destinadas, prioritariamente, à circulação de pessoas, sendo obrigatória sua construção em todas as testadas dos terrenos, edificados ou não, que possuam meio-fio, garantindo ao pedestre o deslocamento com acessibilidade e segurança, de conformidade com as normas vigentes. Parágrafo único. As calçadas poderão, em determinadas circunstâncias, e devidamente sinalizadas, compartilhar espaço com ciclovias. Artigo 2º. As calçadas compreendem: inciso 1º. Subsolo. Inciso 2º. Meio-fio e sarjeta. Inciso 3º. Faixa de serviço. Inciso 4º. Faixa livre. Inciso 5º. Faixa de acesso ao imóvel. Inciso 6º. Esquinas. Parágrafo 1º. O subsolo das calçadas pertence à municipalidade, podendo nele ser instalado caixas de inspeção e visita e caixas de passagem de tubos, entre outras, niveladas ao piso, e sua utilização dependerá de autorização administrativa. Parágrafo 2º. A faixa de serviço, localizada em posição adjacente ao meio-fio, destina-se à instalação de posteamento, mobiliário urbano e ajardinamento, e sua utilização dependerá de autorização administrativa. Parágrafo 3º. A faixa livre, destinada prioritariamente à circulação de pedestres, deverá estar sempre livre de qualquer tipo de obstáculo. Parágrafo 4º. A faixa de acesso ao imóvel, destina-se ao acesso do lote, edificado ou não, podendo ser permitida, pelo órgão público competente, a colocação de mesas, cadeiras, vasos, canteiros e floreiras, quando estes não interferirem na faixa livre e forem removíveis. Parágrafo 5º. As esquinas deverão estar livres de obstáculos, sendo vedada a instalação de mobiliário. Parágrafo 6º. Quando as calçadas não tiverem largura suficiente para contemplar a instalação das faixas livres, de serviço e de acesso, a primeira terá prioridade sobre as demais, podendo ser permitido o posteamento público. Capítulo 2º. Das responsabilidades. Artigo 3º. Existindo meio-fio, o proprietário ou possuidor de imóvel, a qualquer título, edificado ou não, deverá construir, obrigatoriamente, a respectiva calçada na extensão correspondente à sua testada, e mantê-la em perfeito estado de conservação, observadas as especificações técnicas do órgão competente. Parágrafo único. Considera-se em mau estado de conservação as calçadas que apresentem buracos, ondulações, desníveis ou a presença de obstáculos que impeçam o trânsito livre e seguro dos pedestres, bem como aqueles cujos aspectos técnicos estejam em desacordo com as normas técnicas e regulamentares. Artigo 4º. No caso de loteamentos, deverá ser reservado nos respectivos projetos aprovados perante o Poder Público Municipal, espaço para a implantação de calçada com largura mínima de 2 metros, 2 metros. Capítulo 3º. Das calçadas nos projetos de engenharia e arquitetura. Seção I dos projetos, e da execução das calçadas. Artigo 5º. Nenhuma edificação ou loteamento será aprovado sem o projeto da calçada. Artigo 6º. Na execução, manutenção e recuperação das calçadas, serão observadas as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, bem como as disposições contidas em legislação federal, estadual e municipal, inclusive as previstas em regulamento. Artigo 7º.
As especificações técnicas para execução das calçadas, quanto à localização e classificação das vias, obedecerão ao disposto no Plano de Ciclovias e Passeios, que integra a Política Municipal de Mobilidade Territorial. Parágrafo único. Enquanto não for instituído o Plano de Ciclovias e Passeios, de que trata o caput, aplicar-se-á as especificações técnicas para execução das calçadas, quanto à localização e classificação das vias, definidas em regulamento. Artigo 8º. Na execução de obras de infraestrutura, que exijam a quebra da calçada, esta deverá ser refeita pelo executor em toda a sua extensão, vedadas emendas perceptíveis no piso, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 19 desta lei complementar. Parágrafo único. No caso de refazimento do revestimento de concreto desempenado in loco, este deverá ser feito por quadros. Artigo 9º. Obras temporárias de instalação ou manutenção dos equipamentos, mobiliário e ajardinamento que interfiram na calçada, precedidas de autorização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, deverão ser sinalizadas e isoladas, assegurando-se uma largura mínima de passagem para o pedestre de 1,20 metros, 1,20 m, ou desvio protegido para o leito carroçável, por meio de plataforma provisória, com largura mínima de 1 metro, e inclinação máxima de 10%. Artigo 10. As edificações receberão habite-se somente após a execução das calçadas. Artigo 11. As edificações em condomínios fechados, que seguem regimentos próprios, não ficam sujeitos ao disposto no artigo 10, sendo apenas exigida a execução da calçada na área externa dos mesmos.